Fala galerinha, meu nome é Andressa, eu sou do canal Arteiros por Aí. Eu e meu esposo Maurício estamos construindo uma double home para viajar às Américas. Estou aqui a convite do Gomes, do canal Pico dos Rolês. E nessa próxima semana vai acontecer uma live onde ele vai fazer uma entrevista bem bacana sobre depressão e campismo. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês da minha experiência com a depressão e o campismo. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu prometo que vai ser rapidinho, só para contar para vocês a minha história e me direcionou para a depressão. Quando eu casei, foi em 2015, eu e o meu esposo já sonhávamos em ter um filho e nós viemos tentando durante um bom tempo engravidar e não conseguimos de diversas maneiras. E ao longo do caminho eu descobri que eu tinha endometriose, né? Endometriose é uma inflamação no útero, uma doença que aparentemente não tem cura, ela tem tratamentos paliativos e cirurgias e assim por diante. Durante um bom tempo nós tentamos ter filhos e isso sempre foi uma frustração muito grande para mim, pelo menos naquele período, então eu sofri bastante. Meu esposo trabalhou numa veterinária e em um determinado dia chegou uma pessoa que deu para ele ali um gato e ele não gostava de gato, ele não suportava gato e deram para ele ali um gato cinza, né? E para quem segue a gente, acompanha a gente no nosso canal, sabe que a minha cor favorita é cinza e amarelo. A gente tem aqui dentro da Doralice a nossa decoração cinza e amarelo, né, em todos os detalhes que a gente montou aqui dentro da nossa casinha, e que eu tô dentro da Doralice agora, né, e ele achou incrível esse gato e falou, não, eu tenho que levar para minha esposa, né, e aí ele veio, me deu de presente e foi um dos melhores presentes que eu já ganhei, né, e nós chamamos ele de Brisês. E ele viveu ao longo de 5 anos uma história incrível com a gente, assim, ele realmente me ajudou a tirar essa frustração de mim de tentar ser mãe e não conseguir ser mãe. Então ele me ajudou a curar isso, ele me ajudou em todo esse processo. Então o Brisês foi um ponto extremamente importante na minha vida, mas ao longo de 5 anos o Brisês ficou doente e ele veio a falecer no ano de 2020, no início da pandemia, em março de 2020. E quando o Brisês morreu, para mim foi assim o fim da minha própria existência, então eu morri junto. E eu não conseguia compreender como é que Deus, né, não permitia que eu tivesse filhos, e aí eu tinha um filho e ele levou de mim. Então, para mim foi algo muito frustrante, foi muito difícil lidar com isso, foi muito difícil entender que as coisas não estão sob o nosso controle. Nada nesse mundo está sob o nosso controle. E foi muito difícil lidar com isso. E então a depressão veio, me pegou. E eu me afundei realmente na depressão. Me acabei, assim, fiquei muito mal. Não queria tomar banho mesmo. E nessa época eu não estava trabalhando. Já por conta da pandemia também, né, eu trabalhei 10 anos com fotografia, também trabalhava numa empresa como CLT, e logo no começo de 2020 eu já estava sem trabalhar fixo, só trabalhando com a fotografia, então eu bloqueei tudo, assim, a minha mente bloqueou a fotografia, eu não conseguia mais fotografar, então foi o ápice, assim, pra mim, ao ponto de eu precisar de ajuda médica, e eu fiz ali um tratamento médico, tomei medicação, e eu desenvolvi síndrome do pânico, eu não conseguia ver as pessoas, então eu tinha algumas pânicos em receber visita, ou sair de casa e ver outras pessoas, então eu tinha muita coisa assim que acontecia que me deixava pior, e ao longo do caminho, muitas coisas também foram acontecendo que trouxeram de volta a minha vida em si, o meu ânimo de viver e tudo mais. Claro que eu não posso deixar de agradecer o meu esposo, porque ele foi uma chave assim, principal para me ajudar a sair disso. E o campismo é um sonho dele, sempre foi, há muito tempo, ele sempre sonhou em ter um motorhome. E ao longo dos anos,
Antes mesmo do Briseis falecer, ele sempre me apresentou motorhomes, ele sempre falava dessa vida, e a gente começou a assistir canais de viagem, canais que faziam tinham esse tipo de vida, né, viviam na estrada. Então para mim começou a florir essa vontade, então a gente começou a correr atrás. E aí também em 2020, em outubro de 2020, no ápice da depressão, a gente comprou a Doralice, que é a nossa Doblohome, né? Uma Doblo Adventure 2005. Ela é modelo estrada real. E nós resolvemos montar a nossa casinha manualmente. E construir essa casinha também foi uma forma de curar a depressão. Cortar as madeiras e montar o layout, montar a estrutura. E eu, como eu faço designer também, eu criei todo o designer do interior dela, montei o designer, fiz o nosso logo, montei o nosso canal, e eu falei, a gente vai começar a fazer isso. E isso foi me ajudando a cura, sabe? Foi trazendo a cura. Isso foi muito importante para mim. E hoje o campismo é uma forma de vida, assim, que eu considero uma das principais para nós, assim, a minha vida e do Maurício, ela é o campismo. É claro que a gente ainda não tem a oportunidade de viver na estrada 100%, de estar sempre acampando, fazendo alguma atividade, mas todas as hipóteses, assim, de folga, férias e assim por diante, e dinheiro que entra, tudo vai pro campismo, tudo vai para essa vida, porque quando a gente tá na estrada é outra vibe, é outra sensação, é uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado. Nós tivemos de férias agora em junho desse ano, e nós descemos litoral de São Paulo ali, fomos para Paraty e voltamos de Ubatuba sentido São Paulo, e foi uma experiência incrível, surreal. Poder ter essa liberdade de ir e vir, de dormir em qualquer lugar, de estar. Então, pra gente, assim, o campismo foi algo primordial para mudar a nossa vida, a nossa rotina e aquilo que a gente estava vivendo. Principalmente para mim, né? Porque eu realmente cheguei no fundo do poço, e eu acho que quando a gente está nessa situação, a gente só quer desistir, a gente não quer lutar. Então, quando entra alguma coisa que reanima o nosso coração e muda os nossos direcionamentos, eu acho que a gente tem que agarrar mesmo, a gente tem que ir a fundo, e aí a gente sempre vai conseguir sair disso. Bom, meu recado para quem está vivendo esse momento agora, quem está passando por um momento muito triste, de deprimido, de depressão mesmo, está tomando medicação, tenta sempre olhar para fora. Você está somatizando muito aquilo que acontece com você, e existe um mundo enorme lá fora. Aquelas pessoas que não conhecem o campismo, se conectar com a natureza é uma coisa que ajuda muito e vai te ajudar muito a sair disso. Tudo na vida tem solução, tudo. Não estou dizendo aqui que a sua dor é insignificante comparada à dor das outras pessoas, porque eu ouvi isso, tá? Eu ouvi que o meu momento não era importante, a minha situação não era importante, e eu queria que naquele momento eu pudesse se sentir importante e amada pelas pessoas. Então, algumas pessoas lidaram comigo dessa forma e não me trataram com a importância como eu gostaria de receber. Isso só prejudicou mais a minha depressão. Mas eu tenho que ressaltar que houveram pessoas que lutaram por mim e que me deram toda a importância que eu precisei naquele momento, e que também me ajudou a sair da onde eu estava. Que eu fiz e eu me senti melhor. Eu me apeguei a Deus, eu voltei para Deus, eu pedi perdão para Deus pelas coisas que eu disse para Ele, porque afinal de contas eu culpei Ele de toda a situação, e eu sei que hoje o controle não está nas minhas mãos, né? Deus nos deu livre arbítrio, mas o controle não está nas nossas mãos, o controle está sempre 100% sobre Ele. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito muito maior na vida da gente. Eu tenho certeza que Deus cuida da gente da melhor forma possível, e Ele sempre prepara o melhor para nós. Então, aquele momento a gente teve essas experiências, a gente viveu essas situações, mas a gente colheu muitos frutos a partir dela, e a gente construiu coisas muito belas e muito
grandes e maravilhosas a partir dela. Então eu sou grata a Deus, eu sou grata à minha família, eu sou grata a todas as pessoas que contribuíram para que eu saísse da situação e vivesse numa atmosfera melhor. E o campismo tá ali, sem sombra de dúvidas, no primeiro patamar, onde foi a minha ajuda principal. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Gomes, eu quero agradecer a todos vocês aí que nos acompanham em nosso canal. Espero que vocês tenham curtido aí da minha história. Se vocês quiserem saber mais da gente, a gente tá lá no Instagram e no YouTube, Arteiros por aí, montando a nossa doblô para poder fazer umas viagens bem legais aí, mostrar para vocês. Um abraço, tchau, tchau.